preparados para mais uma aula de física? Hoje falaremos da força resultante centrípeta. Estudaremos movimentos curvilíneos. Faremos 3 casos: curva no plano horizontal, curva no plano inclinado, que é a pista sobrelevada, e rotor. Quer saber mais? Então vem comigo! Hoje entraremos no estudo dos movimentos curvilíneos. Nós já estudamos os movimentos retilíneos, uniforme e uniformemente variado. Estudaremos agora o movimento circular uniforme e o movimento circular uniformemente variado. Nessa primeira aula, estudaremos as causas do movimento curvilíneo, atentando para a análise das forças envolvidas que agem sobre os corpos. Aqui nós vemos um automóvel andando em uma estrada e fazendo uma curva nas duas situações. A vista superior aqui na rodovia. Você pode também olhar a vista de perfil desse automóvel. Ele tem velocidade aqui para baixo, nesse sentido, e aqui ele já está subindo e ao mesmo tempo fazendo essa curva. Quais as forças envolvidas nessas duas situações, ele subindo ou descendo a ladeira, fazendo uma certa curva? Vamos estudar agora um caso mais simples, primeiramente, para podermos entender aquelas situações. Observe que este carro faz essa curva, essa rotatória, esse balão, em algumas regiões fala balão, outras rotatórias, e aí ele tem uma certa velocidade naquele instante que é para cá. Essa velocidade que, por exemplo, é igual a 10 metros por segundo. Depois de um certo momento, ele já está ali um pouco à frente e a sua velocidade aponta para outra direção. Vamos supor que tenha o mesmo valor, 10 metros por segundo. Mas note, as velocidades são diferentes, pois velocidade é uma grandeza vetorial. Aqui eu vou chamar de ponto A e aqui eu vou chamar de ponto B. E o ponto C é o centro dessa curva de raio R. Para nós obtermos a variação da velocidade deste carro, que vai ser igual à velocidade no ponto B menos a velocidade no ponto A, devemos escrever os vetores VB e VA, somando o vetor VB ao vetor oposto de VA. Aqui eu já fiz um pré-desenho, deixa eu dar um zoom aqui, para você compreender melhor. Está aqui, ó. Veja, se você somar o vetor VB ao vetor menos VA, você vai obter o vetor ΔV, que é a soma dos vetores VB e menos VA. Quer dizer que existe uma variação na velocidade desse automóvel. E como a aceleração é ΔV por ΔT e também é uma grandeza vetorial, a aceleração também aponta para o mesmo sentido e para a mesma direção do vetor ΔV. Então, a aceleração, nesse ponto aqui, ponto intermediário, que eu estou fazendo aqui uma média, certo? Vai apontar naquela direção ali, na direção do centro, apontando para o centro. Ali no ponto A também ela vai apontar para o centro, a aceleração que teremos. Ali no ponto B também ela apontará para o centro. Elas sempre apontarão para o centro. Por esse motivo, essa aceleração tem um nome, chamada aceleração centrípeta, cuja fórmula é essa aqui que eu estou escrevendo agora. Se você quiser ver a prova dessa fórmula, eu vou deixar lá na parte da descrição desse vídeo um link que você pode acessar e assistir 3 maneiras diferentes da prova dessa fórmula, tudo bem? O que eu quero que você entenda neste momento é que esta aceleração, que é chamada centrípeta, ela tem a finalidade de mudar. Então, a aceleração centrípeta, ela muda apenas a direção da velocidade.
Porque parece estranho que a velocidade ela tem o mesmo valor em módulo, mas o carro tem aceleração. Essa aceleração, como eu disse, ela muda apenas a direção da velocidade. Ela não muda o valor da velocidade. E com isso você me perguntaria, professor, então existem duas acelerações, uma responsável por mudar a direção apenas da velocidade, que é chamada aceleração centrípeta, cuja fórmula é esta, e uma outra que é responsável por mudar a velocidade, o módulo da velocidade? Sim, justamente isso. Veja, nessa primeira figura que eu fiz, vamos supor que a força resultante que atua sobre este carro tem esta direção e este sentido aqui. Força resultante. Lembrando, força resultante é o produto da massa pela aceleração. Então, a aceleração resultante também tem aquela direção da força resultante. Então, eu posso apagar aqui a força resultante e escrever a aceleração. Aceleração resultante. Aqui eu vou colocar então AR, aceleração resultante. Como o carro naquele momento tem uma velocidade instantânea para aquela direção e para aquele sentido ali, velocidade, nós podemos fazer o seguinte. Nós podemos fazer dois eixos, um eixo paralelo ao vetor velocidade e um eixo perpendicular a este eixo paralelo. Sobre o eixo paralelo ao vetor velocidade, na mesma direção do vetor velocidade, nós teremos que essa aceleração resultante será decomposta então em duas outras acelerações. Uma que está na mesma direção e no mesmo sentido, nesse caso, do vetor velocidade, e essa aceleração aqui, que é chamada aceleração tangencial, é a responsável por mudar o valor, o módulo da velocidade, já que ela tem a mesma direção do vetor velocidade. A outra componente que temos nesse outro eixo é a aceleração chamada aceleração centrípeta, que eu disse agora, que é a responsável por mudar apenas a direção do vetor velocidade. Note que nesse trecho da curva teríamos então uma circunferência de certo raio e essa aceleração centrípeta apontaria para este centro, aqui. Então nós podemos decompor a força resultante também em duas outras forças, uma na direção da velocidade, que é uma força tangencial ao movimento, e uma força perpendicular a essa direção da velocidade, que é uma força que aponta na direção do centro da trajetória. Essa componente da força, então, ela é chamada de força resultante centrípeta. Ela é igual ao produto da massa pela aceleração centrípeta. Já que a aceleração centrípeta é igual a v² sobre r, então nós teremos que a força resultante centrípeta será igual a mv² sobre r. Imagine aqui que você amarre uma bolinha a um pedaço de barbante, de fio, e você coloque essa bolinha para girar, no sentido anti-horário. Se esta bolinha, neste momento em que ela estiver aqui, esse barbante se romper, ela irá para cá, não é? O seu movimento será retilíneo uniforme, como a velocidade aponta naquela direção, então ela vai parar aqui. Então ela vai se locomover por essa pontilhada aqui. Mas enquanto você está girando aquela bolinha, ela vem deste ponto para este ponto. Então, na verdade, o que acontece é que ela iria para aquele ponto ali, mas existe uma força que é a força resultante centrípeta, na verdade é um resultante das forças que atuam na bolinha, puxando ela para o centro da trajetória. Então ela sai dessa posição e vem para essa.
Na verdade, ela sempre mantém, então, o seu movimento circular, que poderia, como eu fiz aqui, ser um movimento circular uniforme, cujo módulo da velocidade é constante. Aqui eu coloquei vetor v, aqui vetor v, embora sejam dois vetores diferentes, mas é para falar que o módulo da velocidade seria constante. O certo seria escrever aqui vetor v1 e vetor v2, sendo v1 igual a v2 em módulo. Em cada momento, então, existe uma força que puxa a bolinha para o centro. Essa força aqui é a tração, não é isso? E essa tração é a força resultante centrípeta para esse caso. Para o caso ali do carro anterior, da mesma forma, não tem um fio ligando o carro ao centro da trajetória aqui, como aquele barbante. Mas existe o atrito entre os pneus do carro e o solo, fazendo com que ele vire. É essa análise que eu quero fazer agora. Primeiro caso particular, a curva no plano horizontal. Então, se o carro estiver fazendo aqui uma curva no plano horizontal, as forças que atuam nesse carro são força-peso, força normal. Como o movimento se dá apenas na horizontal, essas duas forças se cancelam, a força-peso com a força normal, e tem uma força que é a força de atrito entre o pneu do carro e o solo, e aponta para cá, para a esquerda, aponta para o centro da trajetória, força de atrito. Como podemos ver aqui na situação na vista superior, então existe uma força que é a força resultante centrípeta, que é a resultante das forças que atuam na direção do centro da trajetória. Se não fosse a força de atrito, esse carro ele deslizaria. Se ele derrapar aqui, por exemplo, se ele fizer uma curva com velocidade muito alta, ele pode deslizar e sair pela tangente. O que mantém ele na curva, então, é a força de atrito entre os pneus e o solo. Podemos encontrar a velocidade máxima que esse carro pode ter nessa curva de certo raio R. Então aqui eu vou colocar que ela tem um certo raio R, e como aqui nós identificamos a força de atrito como a força resultante centrípeta, vou escrever isso agora. Vai ficar assim: força resultante centrípeta é igual a força de atrito. Só que como eu quero o limite em que ele esteja quase derrapando, quase deslizando, ou seja, a velocidade máxima que eu quero encontrar, aqui será o Fat máximo. A força resultante centrípeta é mv² sobre r, que nós acabamos de ver ali, não é isso? O Fat máximo é o μ estático vezes a força normal. Como a força normal ela se cancela com peso, aqui, e o peso é a massa vezes a gravidade, então eu vou apagar essa força normal aqui e escrever massa vezes gravidade. Vou cancelar então essa massa daqui com essa massa de cá, e aqui nós podemos encontrar a expressão para a velocidade passando o raio para o outro lado e tirando a raiz quadrada. Nós temos que a velocidade máxima na curva será igual a raiz quadrada de μ RG. Pronto. Essa aqui então é a expressão que obtivemos igualando a força resultante centrípeta ao Fat máximo. Na próxima aula, na aula ao vivo, nós faremos duas questões trabalhando com essa fórmula aqui. Para uma maior segurança dos carros nas curvas, especialmente se esse carro tiver alta velocidade, como na rodovia, nós podemos então, nas curvas, fazer uma elevação de tal forma que, nesta pista elevada ou sobrelevada, ele possa, nessa situação, ou nesta, ou exageradamente nesta, executar melhor a curva sem correr o risco de derrapar. Vamos ver um vídeo. Aqui nós temos a corrida em Daytona, da Fórmula NASCAR. A bandeira verde é dada, os carros seguem. Ali já tem uma elevação na pista. E você vai ver que, devido à alta velocidade dos carros,
para ajudá-los a fazer ali a curva, você tem uma elevação bem acentuada daquela curva ali, por exemplo. Ó. Viram? Nós podemos aqui então fazer a análise de um desses carros nesta pista sobrelevada de corrida, como se fosse aqui, ó, vista de perfil, tá certo? Colocando as forças que agem nesse carro, nós temos a força peso, nós temos também a força normal e teremos ali a força de atrito. Eu posso ainda considerar uma pista sem atrito, imagina uma pista molhada, sem atrito. Qual seria a velocidade máxima que você poderia ter para esse carro não deslizar? Então, considerando apenas a força normal e a força peso. Veja, a resultante dessas duas forças vai dar esta força que eu estou desenhando aqui de roxo, que é a resultante entre a força normal e a força peso. E ela aponta justamente naquela direção ali horizontal, apontando então para o centro daquela trajetória. Vejam, aqui ó, certo? Colocando aqui nessa figura também, nós temos então que a força resultante ela é centrípeta, ela aponta para o centro da trajetória. Aqui também, nesse outro carro, nessa outra posição, a força resultante centrípeta seria aquela roxa ali, FCP, força resultante centrípeta. Na verdade, essa força resultante centrípeta é apenas uma componente da força normal nesse caso. Se você fizer essa decomposição nesses dois eixos aqui, a força normal, uma componente ia se anular com a força peso, ia sobrar uma componente da força normal, que seria então a força centrípeta. Se você quiser ver mais detalhes quanto a isso, assista um vídeo que eu vou colocar na descrição do professor Douglas Gomes. Eu recomendo esse canal e alguns outros que eu tenho também inscrito, tá bom? Inclusive o vídeo que eu acabei de passar e outros vídeos que eu passarei nesta aula, você pode assistir também lá, clicando no link na descrição desse vídeo. Outro caso particular que vamos analisar é o rotor, que é uma máquina que gira em torno de um eixo. Então vamos ver um vídeo primeiramente. Esse aqui é um rotor. Veja, um brinquedo que vai girar em torno de um eixo. Vai girar com velocidade cada vez mais rápido. Até que aquele chão ali, aquele solo que as crianças ali estão se apoiando, vai se mover para baixo. Olha lá, ó. E elas não caem. Olha que interessante. Elas parecem que ficam ali grudadas, né? Aparentemente grudadas ali na parede do brinquedo. Fazendo aqui então a análise das forças que atuam em uma dessas crianças, nós temos aqui o seguinte: a força peso está aqui verticalmente para baixo, atuando sobre uma delas. A força normal da parede sobre a criança forma 90 graus com a superfície aqui, ó, com a força peso, certo? A parede empurrando a criança. E ela não escorrega porque essa força normal vai ficando cada vez maior e maior vai ser a força de atrito entre a criança e a parede. Ela não vai deslizar para baixo porque a força de atrito vai ser tamanha de tal forma que vai se anular com a força peso. Não vai ter movimento na vertical. Aqui então podemos anular a força de atrito com a força peso. E a força normal então vai ser justamente igual à força resultante centrípeta. Ou seja, ela vai apontar para o centro da trajetória, para aquele ponto ali, ó, aquele ponto roxo ali, certo? Então seria, quando o brinquedo começar a se mover, a força resultante centrípeta, que vai atuar sobre cada uma delas, vai ser a força normal. O mesmo acontece com a máquina de lavar roupas, na posição centrifugar. Vamos ver?
Centrífuga significa do centro para fora. Veja, a roupa ali começa a girar, ela vai indo do centro para fora, assim como a água. Então a água ela vai saindo ali da máquina e a roupa mantém naquele ciclo de rotação devido àquela parede da máquina pressionar a roupa, fazendo a força normal nela, que vai ser a força resultante centrípeta. Por hoje é só, minha gente. Na próxima aula veremos outros casos particulares como lombada, depressão, pêndulo simples e looping. Até lá! Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, pessoal!